Não, não, então, mas eu tô falando tom bom mesmo. Tem que pegar pesado mesmo. Tô falando tom de crítica, não. Tô falando tom de elogio. É. Ela é top, cara. E ela vive, ela é preocupada. Ela é uma professora extremamente preocupada com a qualidade. Muito, muito. Convivi. Agora eu estou em outra sala, mas o tempo que eu estou lá do lado dela, você vê. Bom, vamos lá, pessoal. Lembra que eu falei? Eu já vou começar a introduzir, discutir quais serão os probleminhas nossos aqui. O que acontece é o seguinte: os melhores motores possíveis, eles vão ter que operar em cima de duas isotérmicas. Tudo bem? Por quê? Em cima das isotérmicas, quanto que é a variação da energia interna? Quanto que é a variação? Zero. Então, em cima da isotérmica, ou o sistema recebe calor, ou ele libera calor. Tá? Por quê? Em cima de uma isotérmica, vamos lá, ó. A gente não pode perder de mente isso daqui, ó. Toda a quantidade de calor é utilizada ou para variar, parte para variar a energia interna, parte para a realização de trabalho das forças internas. Tá? Deixo desse lado porque, ó, do lado de lá está tudo que é externo, do lado de cá está tudo que é interno. Tudo bem? Então, quando você olha para isso aqui dessa forma, em cima de uma isotérmica, o que acontece? Acompanha aqui comigo. Em cima de uma isotérmica, a variação da energia interna é nula. De acordo? Então, todo o calor é utilizado para realizar trabalho. Ok? Ou seja, se o sistema receber calor, se calor entrar no sistema, então o calor é positivo, ele vai realizar um trabalho positivo. Então, ele deve expandir. Tudo bem? Para o sistema contrair, ele deve fazer o quê? Ele deve liberar calor para fora. Então é legal você trabalhar ao longo de duas isotermas, por exemplo, porque ao longo dessa isoterma, qual das duas isotermas está com a maior temperatura ali? T1 ou T2? T2. Então, olha como que eu vou planejar o meu motor. Eu pego uma temperatura inicial, tá? Faço ele sair de uma certa configuração e ir para uma outra configuração. Tudo bem? Nesse trecho aqui, ó, sem olhar valor... Opa, vou colocar aqui. Nesse trecho aqui, sem olhar valores, calor foi fornecido para o sistema ou o sistema rejeitou calor? Hã? Esquece, não precisa olhar a pressão. Se eu estou falando de calor, você tem que olhar para a primeira lei da termodinâmica. O que aconteceu nesse... Ó, daqui para cá, quanto que variou a energia interna? Zero. Vou marcar pontos aqui, que aí eu vou discutir ponto a ponto. Tá? Eu vou chamar esse ponto de A e vou chamar esse ponto de B. Então vamos analisar aqui o que ocorreu de A até B. De A até B, o que ocorreu? Quanto foi a variação da energia interna? Igual a zero. Portanto, não variou a energia interna, porque foi em cima de uma isotérmica. Portanto, todo o calor de A até B é igual ao trabalho realizado no processo de A até B. E a minha pergunta é, esse calor foi recebido pelo sistema ou o sistema liberou calor para o meio externo? Como que você responde isso? Você vai ter que me falar se o calor é positivo ou negativo. Se ele for positivo, quer dizer que ele realizou o trabalho. O trabalho é o quê? Positivo ou negativo naquele trajeto?
Como que você sabe que o trabalho é positivo? Porque aumentou o volume. É um trabalho de expansão. Então o trabalho é positivo. Ok? Tudo bem? Então o calor entrou no sistema. E, gente, é só você imaginar, pensa um motor a combustão. Motor a combustão, para ele levantar, precisa que forneça energia para algum meio externo. Precisa fornecer calor para o sistema. É explosão. A gasolina entra em contato com o ar, dá aquela explosão, você fornece calor para o sistema. Esse sistema usa parte desse calor para realizar trabalho. Isso. Total. Mas não é assim. Não, você está corretíssima. Mas não é todo trabalho, não é trabalho útil, mecânico. Porque lembra, tem força de atrito. Tudo bem? Só que outra coisa, todo esse calor que entrou no sistema, parte eu vou querer liberar. Para eu liberar, eu tenho que fazer a configuração da volta. Não é possível que a configuração da volta seja feita em cima dessa isotérmica. Então, eu tenho que ir para outra isotérmica. Então, vou fazer uma passagem intermediária. E aí, essa vai ser a questão. Não aqui agora, que a gente vai discutir mais para frente. Que maneira que eu passo de uma isotérmica para outra, de modo a potencializar o trabalho. Entenderam? Aí é uma questão matemática. Nesse caso, no exemplo que eu vou dar, eu vou fazer assim, ó, que eu quero, ó, fiz esse trajeto aqui, ó, de B até C. Esse é um caso que não é o caso que maximiza, não é o caso que melhora. Estão acompanhando? Você expandiu. Ok? Para você voltar em cima dessa isotérmica, você teria que liberar todo o calor. Porque você voltou pela isotérmica, é só trocar o sinal daquilo. Então, todo o calor que você forneceu, o sistema realizou o trabalho, e aí na volta você libera esse calor de novo para ele voltar para a configuração inicial. Todo o calor fornecido seria liberado. Concorda? Matematicamente, concorda? Existe algum sistema que vai fazer isso? Por quê? Porque nem todo trabalho, teve trabalho, mas nem todo trabalho foi um trabalho útil, um trabalho efetivo. Você teve perdas ali por atrito. Você teve outro, entendeu? Ok? Então a gente não consegue. É uma limitação não... É uma limitação que não é perceptível pela primeira lei da termodinâmica. Tá certo? Ela não é uma limitação matemática. É uma limitação, até agora, experimental, só que depois eu vou melhorar as teorias, aí vem segunda, vem terceira lei da termodinâmica, que aí você vai ver que é uma limitação física, teórica também, mas não pela primeira lei da termodinâmica. Tudo bem? Então vamos lá. Então vim de B até C. Agora, olhem para mim o que aconteceu de B até C, e aí agora acho que vocês já entenderam o que eu quero dizer. O que aconteceu ali no trecho B até C? Gente, vocês estão muito preocupados com a análise de ensino médio. Diminuiu a pressão, então diminuiu a temperatura, o PV igual... Não. Em termos de primeira lei da termodinâmica, eu quero que vocês olhem para aquilo com o olhar da primeira lei da termodinâmica. O Carlota está falando no começo da aula, é a lei mais importante. E é que vocês menos estão usando para avaliar. Não teve trabalho. Pronto. Não teve trabalho, porque o volume foi mantido constante. Não houve trabalho. Então, o trabalho de B até C foi igual a quanto? Zero. Se o trabalho de B até C foi zero, então a primeira lei da termodinâmica me diz que todo o calor envolvido está relacionado à variação da energia interna. O que aconteceu com a energia interna?
diminuiu. Então, a variação da energia interna é negativa. Vamos lá, peraí. Então, quantidade de calor de βC é igual a menos a variação da energia interna de βC. E a variação da energia interna de βC é negativa. Se a variação é negativa, quer dizer que o calor é negativo. Aconteceu o que naquele processo? Perdeu? Perdeu o quê? Liberou calor, né? Liberou calor para fora. Todo o calor que entrou foi liberado? Mais ou menos, palpite. Não, todo o calor, porque assim, ó, de A até B, que eu estou querendo dizer o seguinte, ó, de A até B vocês já tem o seguinte, ó, vou até exagerar. Entrou calor aqui no sistema. Esse é o calor de A até B. Aí aqui agora vocês viram que calor saiu. Aí eu quero, será que esse calor que saiu é igual a esse que entrou? Essa é a minha pergunta. Por que é impossível que isso tenha acontecido? Porque senão não fecha o ciclo. Porque eu não tenho que voltar para a posição A. Para eu voltar para a posição A, eu vou ter que ter pelo menos mais uma compressão. Certo? Se o nosso objetivo não fosse voltar para o ponto A, aí eu poderia criar valores de temperatura que eu conseguiria se aquilo ali sim. Tudo bem? Ok? Pelo menos a nível matemático e com viés apenas da primeira lei da termodinâmica. Para avaliar essa sua pergunta, eu teria que ver se a segunda e a terceira lei da termodinâmica também permitem. Não consigo ver nenhum empecilho. Ok? Mas posso pôr na prova. Mas aqui, qual que é a questão? Eu vou ter que ter mais uma compressão. E se eu vou ter mais uma compressão, então com certeza, tudo bem? Então eu vou comprimir. C, D. E agora? O que aconteceu no trajeto de C até D? Vamos lá. De C até D. Bom, estou numa isotérmica. Não houve variação da energia interna. A energia interna do sistema aqui é menor do que a energia aqui, porque eu estou na temperatura menor. Certo, Leandro? Tudo bem? Estou na temperatura menor. Só que, estou nem aí. Não variou mesmo. Tudo bem? Então, o que eu tenho? Variação da energia interna de C até D igual a zero. Aqui. Portanto, o trabalho... portanto, o calor envolvido... Olha só que eu não falo nem calor cedido, eu falo calor envolvido. A troca de calor envolvida nesse processo é igual ao trabalho envolvido nesse processo. E agora, é positivo ou negativo? Por que negativo, Jaiane? Você que está? Porque é um trabalho de compressão, está diminuindo o volume. Ou seja, o sistema liberou mais calor. Eu escrevi errado. É calor, ali a equação, e eu sei por análise do sistema que a variação da energia interna é nula, é negativa. Tudo bem? Então aqui também calor saiu fora, o sistema liberou calor aqui. Quantidade de calor de C até D. Tudo bem?
Deixa eu só voltar mais um detalhe que eu discuti com a... Só para ir preparando vocês. O que acontece? Imagina que você tem uma xícara de café. Tudo bem? Você tem uma xícara de café, só que você não tem como esquentar o café. Só que aí você prestou bastante atenção nas aulas de termodinâmica e descobriu que se você movimentar o café, aumenta a temperatura. Certo? Você pega uma colherzinha, mexe. Por algum processo, um dia que você está bem empolgado, você conseguiu aumentar a temperatura em 1 grau Celsius. Pá. Ok? Você aumentou via o quê? Via calor, você transferiu energia e aumentou a energia interna do sistema. Foi via calor ou via trabalho? Via trabalho. Teve deslocamento, né? Teve força e deslocamento. Então, pela primeira lei da termodinâmica, todo o trabalho foi utilizado para variar a energia interna. Só que aí é trabalho de força externa, né? Que é menos aquilo ali, vai ficar tudo bonitinho. Tudo bem? Percebe o seguinte, e se eu soltar ela? Se eu largar? Depois que eu consegui aquecer, eu girei a colherzinha, soltei. Depois que eu consegui aquecer, aí eu esqueci de tomar ele. O que vai acontecer com a temperatura do café? Vai esfriar e vai voltar para a temperatura que estava. Mas nesse processo de volta, a colherzinha vai começar a girar no sentido contrário? Não. Só que percebe que pela primeira lei da termodinâmica isso é uma possibilidade. Entenderam? Quando eu estou falando da limitação ainda da primeira lei da termodinâmica? Pela primeira lei da termodinâmica, existe a possibilidade de que você gire o café e ele esquente, solte, ele comece a esfriar e ele vai girar no sentido contrário. A gente sabe que isso não ocorre, que é uma possibilidade conhecida pelo cotidiano. Ok? Entretanto, a gente agora está vendo que vai ter alguma teoria que fale, isso não é possível por conta disso. Tem algum fator físico que a gente ainda não sabe o que é, tá? Que vai estar envolvido nessa impossibilidade. Análogo, olha só que interessante, joguei. Peso realizou um trabalho e converteu energia cinética em energia potencial. Depois, o que o peso fez? Trabalho no contrário. Esse faz tanto a ida quanto a volta. Só que o atrito já não faz isso. Joguei o apagador para lá. Pá! Energia cinética, o atrito realizou um trabalho, criou som e provavelmente variação de energia térmica. O som desapareceu, a energia térmica desapareceu e ele não veio de volta. Então nós precisamos de uma lei que descreva essas coisas que ocorrem via ação de forças dissipativas. Ok? Mas o que eu quero é outra coisa, eu nem anunciei o exercício. Hein? Tudo bem? Agora eu vou fechar o ciclo. Fechar o ciclo com essa cor aqui que não tem mundial. Pronto. E naquele processo? No processo DA, teve trabalho? Positivo ou negativo? Teve variação da energia interna? Sim. Positivo ou negativo? Como que eu sei que é positiva? Saiu da menor temperatura para a maior temperatura. Opa! Se o trabalho foi positivo e a variação da energia interna foi positiva, então o que aconteceu com a quantidade de calor? Positivo também. Gente, positivo com positivo somou. Então, para ter ocorrido isso daqui, então tem que ter entrado calor no sistema. Tudo bem? Então você teve duas entradas de calor e duas saídas. DA. Certo? Teve duas entradas e duas saídas.
Ah, olha que questão ótima para eu colocar na prova. Você não precisa fazer nenhuma conta, hein? Fala. Uhum. Sim, tá certinho. Perfeito. Não é só índice para indicar volumes. Não, não é necessariamente o estado P0, V0. Bom? É que eu ainda não enunciei o exercício. Eu vou enunciar já já. Mas agora eu já tive até uma ideia de como que eu poderia colocar esse exercício numa prova para ser feita em casa. Argumente para mim. Qual quantidade de calor é maior? A quantidade de calor que entra no sistema ou a quantidade de calor que sai do sistema? Vamos pensando, vamos pensando, vamos pensando. Olha que ótimo exercício. Cara, eu tenho uma boa ideia para inventar exercício. A gente não deve se autoelogiar, nunca. As virtudes são coisas que devem ser silenciosas, mas eu não resisto. Uma ideia muito boa, né? Eu falo porque é um exercício que não tem conta, só análise conceitual. Pode ser que eu invente exercício que não tem como vocês resolverem também. Mas esse não é o caso, porque eu já acabei de resolver. Fala, Carlota, o que você está pensando? Está pensando nada? Então o que está fazendo na aula? Você não está pensando nada? Então você está pensando. Vamos, calor de entrada ou calor de saída? Vamos, gente, eu quero sair mais cedo, cara. Já é 9h30. Já era para nós estar saindo. E eu nem anunciei o exercício. Então, olha assim, eu vou anunciar o exercício, tá bom? O que aparece como variável dada no exercício? P0, V0, T1, T2. Tá bom. Em função dessas 4 variáveis, me fala qual é o trabalho realizado ao longo desse ciclo. Matematicamente, como é que eu calcularia esse trabalho? Matematicamente, geometricamente, como é que eu trabalho ao longo de um ciclo? A área no interior do ciclo. Aí eu tenho que avaliar se esse trabalho é positivo ou negativo. Para esse caso, olha para o desenho e me diz se esse trabalho é positivo ou negativo. O que é isso? Positivo. Todo mundo de acordo com a Maria que o trabalho é positivo? Por que o trabalho é positivo? Porque a parte de expansão vai ter uma área maior do que a parte de compressão. O trabalho, na realidade, ele é o trabalho da parte de cima, em termos de área, é a área da parte de cima menos a área da parte de baixo. A parte de cima é expansão, a parte de baixo é compressão. Tudo bem? Pronto. Já dei a dica. Qual calor é maior? O que entrou no sistema ou o que saiu? Porque o que entrou, eu posso concluir que ele é maior que o que saiu. Ao longo do ciclo todo, quanto que variou a energia interna? Ao longo do ciclo todo, quanto que variou a energia interna? 0. Então, ao longo do ciclo todo calor é igual ao trabalho. O que aconteceu com o trabalho? Positivo ou negativo? Positivo. Se o trabalho é positivo, quer dizer que o calor total ao longo de todo o ciclo é positivo. Então, essa quantidade de calor que entra, é maior que a quantidade de calor que sai. Tudo bem? Entenderam? O que vocês gostariam que fosse um motor top? Porque o que vocês gostariam que acontecesse com esse motor top? Não, eu gostaria que ele ficasse movendo sem fornecer energia. Oh! Não. Mas
Partindo do pressuposto que não vai ter como, né? Mas você gostaria que todo o calor fosse utilizado para quê? Para realizar trabalho. Tudo bem? Só que você está vendo que assim, ó, está entrando calor, só que parte do calor está sendo liberado para o sistema. Tudo bem? Você gostaria o quê? Que essa quantidade de calor que está saindo do sistema fosse zero. Porque olha o que acontece, ó. Ó, pausa. Não estou nem resolvendo o exercício, tá? Pausa. Veja se vocês concordam comigo. Ó, vou aplicar ao longo do ciclo todo. Estou falando ao longo do ciclo todo. No ciclo todo, a variação da energia interna é igual a zero. Tudo bem? Tudo bem? No ciclo todo, então, todo calor é igual ao trabalho. Que para esse caso que vocês analisaram, é positivo. Mas o que é aquele calor? Aquilo ali é a troca total de calor. É o calor que entra menos o calor que sai. Tudo bem? Tudo bem? Portanto, a sua conclusão aqui, todo calor que entra menos o calor que sai é igual ao trabalho realizado. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu dei 100 joules aqui e saiu 90, quanto foi o trabalho efetivo? 10. Quando você põe combustível no carro, você está pagando pelo quê? Você está pagando pelo trabalho? Você está pagando pelo calor que entra ou você está pagando pelo calor que sai? Na verdade, você está pagando por duas coisas. Está pagando pelo calor que entra e pelo calor que sai. Mas por qual você gostaria de estar pagando de maneira efetiva? Pelo trabalho. Tudo bem? Só que você não paga pelo trabalho. Você paga tanto pelo calor que sai, quanto pelo calor que entra. Na verdade, você paga pelo calor que entra, né? Você paga pelo calor que entra. Porque, ó, olha aqui, isso aqui é o que você paga, ó. Você paga por isso, ó. Calor que entra é igual ao trabalho mais o calor que sai. Tudo bem? Você paga por isso. Já que você paga por isso, o seu interesse é que quem seja pequeno? O calor que sai. Certo? Porque quanto menos calor sair, significa que... Eu vou dar para quem tem carro, vou dar uma notícia triste. Cada 10 reais que você coloca no calor que entra, 1,80 é utilizado para trabalho. Os outros 8,20 você está pagando pelo calor que sai. Para esquentar. Cara, esse é um dos desafios da engenharia mecânica também. Produzir motores com maior rendimento. Assim, não sei. Existem as leis de mercado, que não são leis exatas, que controlam o custo das coisas. A partir do momento que você faz poucos carros com altíssimo rendimento, qual que é a tendência do preço? Subir. Mas aí a tecnologia começa a se produzir muitos, descer. Gente, não é do tempo de vocês têm nas casas de 20 anos. Mas ó, eu sou de uma época, vou contar bem lá atrás. O meu sonho, quando eu tinha uns 8, 9 anos, ir para a escola, acho que vocês nunca ouviram falar, era ter um Walkman. Aquele lá eu já nunca nem tinha sonho, aquele lá eu já desistia da minha vida. O Walkman era um aparelhinho que você colocava uma fita. Fita assim, ó, de um lado tocava 10 músicas, aí você virava a fita, tocava mais 10. E aí você andava com esse negocinho. Você põe ele aqui assim, cara, a coisa mais chique do mundo, cara, quem tiver tinha um Walkman. Depois veio o Discman. Só que o Discman, que era CD, ele tinha um pequeno problema que você andava, o CD mexia, a música parava. Aí inventaram, melhorou o Discman. Passado o Discman, que aí era o ponto que eu queria entrar,
lançaram um negócio que era inovador, que era o DVD, mas era para assistir em casa. O DVD substituiu a fita VHS. Vocês nunca assistiram nem DVD, né? Vocês chegaram a assistir DVD? Ir na locadora? No tempo vocês tinham locadora ainda? Nossa, pensar que daqui a uns 5 anos eu vou falar. Vocês, na hora que for dar aula, vão dar aula para quem nunca ouviu falar na locadora. Tá? Nossa, era muito legal, muito mais legal que Netflix. Era uma diversão ir na locadora. Ah, não, o fato de ir na locadora, ainda mais quem não tinha muito dinheiro, você tinha que escolher um ou dois só. E nunca os lançamentos, porque os lançamentos eram mais caros. Minha mãe falou, não, espera o lançamento ficar velho. A gente aluga. Mas eu lembro quando saiu o DVD, eu morava já em Ilha Solteira, e aí a minha sogra tinha uns amigos que levou nós para ver o DVD. Cara, estamos falando de 2005, 2006. Eu tinha pagado R$ 1.200 no DVD. Por quê? Novidade, pouco. Eu comprei um aparelho de DVD, 1 ano e meio depois, por R$ 98. É assim, foi uma das coisas. DVD foi uma das coisas que eu acompanhei que foi mais rápido. Que surgiu com preço muito alto, baixou o preço e desapareceu numa rapidez. Hoje você não acha DVD para comprar. Hoje os computadores não vêm mais com leitor de CD e DVD. É? Não tem? É caro. É igual videogame de fita. Alguém já chegou a jogar videogame de fita? Aí a fita não funciona, você sopra. Era a nossa vida. Então, assim, mas voltando. Eu acredito que é o que acontece hoje, nada com os carros híbridos. Porque o carro híbrido, ele é caríssimo. Mas também acho que é porque tem pouca demanda. Porque assim, existem outras leis de mercado que eu já não entendo, né? Que você coloca, você faz a coisa ficar cara de maneira proposital. Tem outras que aí são mais das ciências humanas. Mas, no nosso caso, vocês conseguiriam calcular para mim, mostrar ali, ó, para aquela equação, como é que eu calcularia a eficiência de um motor? Eficiência qual é a porcentagem real de aproveitamento? Eficiência eu vou simbolizar por isso aqui, ó. A eficiência do motor. A eficiência é o líquido dividido pelo total. De acordo? Então, a eficiência é o trabalho dividido pela quantidade de calor que entra. Ah, mas dá para melhorar. Porque trabalho é a quantidade de calor que entra menos a quantidade de calor que sai. Tudo bem? Se eu jogar aqui, ó, a quantidade de calor que entra menos que sai, vai ficar 1 menos calor que sai dividido pelo calor que entra. De acordo? Isso é eficiência. O que nós queremos fazer aquela eficiência? Que ela fique muito perto de quanto? Nossa, gente. A gente quer que a eficiência fique perto de 1, né? Que 1 é 100%. Tudo bem? Matematicamente, olhando ali, para a eficiência ficar muito perto de 1, significa que o calor que sai tem que ser pequeno, né? Eu tenho que diminuir o calor que sai. O próximo problema, acabado isso, é assim, qual é o tipo de curva que eu coloco ali que maximiza essa eficiência? Entenderam? Tudo bem? Qual é o tipo de curva, né? A gente vai ter que tentar ver isso matematicamente. Mas é assunto para depois. Mas já deu para ter uma ideia do que vai ser a eficiência de motor. Nesse caso aqui agora, vamos voltar para o exercício, para a gente ir embora mais cedo. O que eu quero é o seguinte. Eu quero que vocês calculem esse trabalho em função de P0, V0, T1 e T2. Só pode aparecer isso. Só pode aparecer P0, V0, T1 e T2.
Ideias? Ó, temos que trabalhar com as equações de estado. Eu tenho que caracterizar cada estado. Por exemplo, tem algum estado que está completamente... Nenhum estado está completamente caracterizado. O que é caracterizar completamente um estado? Eu tenho que saber a pressão, a temperatura e o volume em cada estado. Por exemplo, vou pegar o primeiro ali, ó. Primeiro é o estado B, D de dado. Conhece a pressão no estado D de dado? Quanto? Conhece a temperatura? T1. Falta conhecer quem? Volume. Alguém me dá uma ideia como é que eu acho o volume? Opa! Volume eu posso, gente, eu estou falando de estado, eu posso falar da equação de estado, né? Em D, vamos lá. P0 vezes o volume no estado D é igual a N K T1. NK eu vou permitir que apareçam também, tá? No exercício original que eu peguei, ele fala que era 1 mol. Certo? Então vai aparecer valores numéricos aí bacana. Tudo bem? Portanto, eu já sei quanto que vale VD. VD vale N K T1 sobre quanto? Sobre VD, sobre P0. N K T1 sobre V0. Pronto, caracterizei o estado D. Falta caracterizar o estado A. Caracteriza para mim o estado A. Quem que está faltando no estado A? Está faltando volume. Mas já dá para falar o volume de cara. Como é que é o volume no estado A? NK T2 por P0. Porque do que mudou daqui para cá? Manteve a mesma pressão, só variou a temperatura. Certo? NK T2 por P0. Estado B. Quem está faltando caracterizar no estado B? Pressão. Já tem o volume. Conseguem fazer de cabeça? NKT2 por V0, né? Tudo bem? NKT2 por V0. Calma que ainda vão. Só caracterizei. NKT2 por V0. Você achando que o exercício era difícil? NKT1 por V0. Estamos juntos? Certo? Mas o que eu pedi foi para calcular o trabalho. Agora eu quero ideias. Como é que eu calculo o trabalho? Tá bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Talvez se eu calcular um trabalho, fica mais fácil vocês calcular os outros, né? Porque tem 4 trabalhos a serem calculados. Eu calculo um, vocês calculam os outros, tá bom? Então vou ensinar vocês. Eu vou calcular o trabalho de B até C, tá bom? E vocês calculam os outros. Oi? Aí, vocês não mandaram eu calcular hoje, já calculei. Quanto é que dá o trabalho de B até C? 0. De acordo? Então, já sabemos o trabalho de B até C. Tá bom, escolhe outro aí para eu calcular. Vai, Leandro. Ó. Trabalho de quanto? Que eu calculei?
Sozinho, sem ajuda de ninguém. Trabalho de BTC é 0. Qual outro? Qual? Escolhe aí, ô Kainan. De CAD? De CAD ou de AB? Os dois vão ser a mesma dificuldade. De A. É porque eu já fecho aqui. De CAD mesmo? Tá bom. Vamos de CAD. Só que você tem que ficar esperto. Eu vou calcular, mas quanto tem esse trabalho tem que dar positivo ou negativo? De C até D tem que dar negativo. Ok? Então, vou calcular, ó. Trabalho de C até D é a integral ao longo do caminho, tá? De PDV. Aí agora vem a pergunta. Quando eu falo integral ao longo do caminho, esse caminho quer dizer um processo. Qual é o tipo de processo que está caracterizando aquele caminho de C até D? Uma isotérmica. Poxa, se ao longo de uma isoterma, eu sei que pressão vezes volume igual a NKT. Então, ao longo de uma isoterma, eu sei que a pressão vai depender só do volume. Tudo bem? Porque a pressão é NKT sobre V. Então, essa integral de linha, ao longo de uma isoterma, ela pode ser trocada por uma integral simples. Certo? Porque vai ficar, ó, NKT sobre V dV. Presta atenção que isso só pode ser feito, eu falo que eu posso trocar para uma integral simples apenas para uma isotérmica, porque se não for isoterma, essa temperatura também irá variar com o volume. Como nesse caso a temperatura é constante, tudo isso sai fora da integral. Tudo bem? E aí vira só uma integral simples. Tá? Mas aí eu tenho que colocar aqui o volume inicial e o volume final. O volume inicial é C até D, né? Você escolheu. O volume inicial é V0. Tudo bem? Volume inicial, V0. Volume final, NKT. Nossa, vai ficar uma maravilha. Fala. Não sei como. Isso aqui é uma integral de linha. Tá? Não vai aparecer integral dupla nunca. Se a temperatura também variasse, não sabemos fazer ainda. Eu teria que saber de que maneira que a temperatura varia com o volume. Tá bom? Tá certo? Aí é um monte de outros cálculos matemáticos que envolvem o conceito de integral de linha. Um deles eu faço na semana que vem, que eu vou pegar curvas adiabáticas. Oi? De D para A? Deixa de ser burrona, ignorante. De D para A é o mais fácil. Tá marcando aí Catanga no Rio. Até que foi? Eu posso ir direto, porque vocês são pessoas legais e vocês acompanham? Vocês estão igual arroz de festa? Só acompanham? Porque aqui, ó, o NKT... Opa, não é NKT, né? É NKT2, né? Porque eu tô em cima de qual curva? Não, NKT1, né? Tô certo? NKT1? NKT1. Certo? Porque eu vim nessa curva aqui, ó. NKT1. Na onde? Aqui, né? Verdade, é P0. Do volume, você está coberto de razão. Então, vamos me corrigindo aí. Tudo bem? Então, NKT1 sai fora. NKT1, que multiplica
vai ficar a integral de 1 sobre V dV. E essa vocês já sabem. Quanto que é a integral de 1 sobre V dV? ln. Aí vai ficar ln da diferença. Não, perdão, vai ficar a diferença de ln's. Diferença de ln, eu já vou direto. Vou escrever ln do quociente. Tudo bem? Então vai ficar vezes ln do quociente entre isso e isso. Então vai ficar nkt1 P0 V0. Expressão agradabilíssima para se trabalhar. nkt1 P0 V0. Cara, e deu um resultado assim, não se apavore com o valor numérico, mas deu um resultado bem interessante, né? Porque deu um resultado que indicam que o trabalho só depende da temperatura T1, né? Ainda bem, né? Que ele só depende da temperatura T1. Ah, professor, mas depende do volume V0. Ainda bem também, né? Por que é interessante que ele depender do volume V0? Porque o volume V0 é o volume inicial no trecho que eu vou trabalhar. Certo? Isso aqui, a avaliação de vocês é positivo ou negativo? O argumento no LN é positivo. Show. Mas o LN como um todo é negativo. Por que o LN como um todo é negativo? Porque o LN, deixa eu ver de que maneira que eu posso interpretar. Eu posso interpretar o argumento do LN como sendo isso dividido por isso. Tudo bem? Isso daqui é um volume. Tudo bem? É um volume pequeno dividido por um volume grande. Então está dando um número menor que 1. Então aquilo ali é o logaritmo natural de um número menor que 1. E o logaritmo de números menores que 1 são negativos. Como tem que ser, porque a gente já tinha captado que o trabalho ali tem que ser negativo. Certo? Perfeito? Deixa eu fazer uma outra perguntinha para vocês. Preciso realmente calcular o trabalho de A até B? Ou vocês acham que dá para fazer alguma analogia direta? Olha de A até B. O que vai mudar? A integral vai começar no nkt2 por P0 e vai terminar no V0. Certo? Tudo bem? Quem é que vai ser o integrando? Vai ter o N, esse eu não estou errando. Vai ter o K, vai ter o T2. Integral de 1 sobre V. Certo? Vai ficar ln. Aí o ln vai ficar a diferença dos ln's. Diferença dos ln's eu vou escrever como ln do quociente. Só que o quociente é entre o volume final menos o inicial. Então vai ficar V0 dividido por isso. Bem? Então vai ficar como é que se movimenta o intervalo de integração? Da onde começa e para onde termina, né? Eu não estou calculando a área aqui. Qual que é o caminho? O meu caminho de integração não começa no A e termina no B? No outro, meu caminho de integração não começava no C e terminava no D? Então, no outro, eu começava por aqui e terminava aqui. Agora, como o meu caminho tem esse sentido, eu tenho que pegar esses valores de estado aqui. Eu não estou indo de A para B? Tudo bem? Falta algum? Ah, falta o mais difícil na visão da Jaiane. Na visão da Jaiane, o mais difícil é calcular o trabalho de quanto? De onde a onde? De D a A.
Eu não preciso nem calcular a via integral, né? Porque a pressão é constante. Integral da constante é a constante vezes o comprimento do intervalo de integração. Tudo bem? Então, o trabalho de D até A. Nossa, achei um negócio interessante. NK por P0 vezes a variação de temperatura, né? Que vai ficar vezes T2 menos T1. Tudo bem? E agora, o que falta? O que eu perguntei? Trabalho total. Como que eu calculo o trabalho total? Soma tudo. Por sorte, trabalho é um escalar. Ok? Deixa eu ver se dá para simplificar. Pior que não dá para simplificar. Vai ficar só a soma mesmo. Até dá para simplificar, vai, não vou brincar. Ah. O que eu coloquei delta T, gente? Tem que... Não, tá certo. P0 vezes a variação de temperatura, vezes a variação de volume, né? Aí o P0 vai cancelar. Tá certo. NK, variação de temperatura. Cara, ele é uma parcela da variação da energia interna, né? Porque a energia interna, se aqui for um gás monatômico, é 3 meios de NKT. A variação da energia interna é 3 meios de NK delta T. E aqui o trabalho está sendo uma parcela dessa variação, NK delta T. Certo? Vamos somar tudo? Então vamos somar tudo. Só para acabar. Trabalho total igual NK delta T NK T2 menos T1 mais. Agora vem as partes com logaritmos. E aí agora eu vou fazer um pouquinho de pressa para testar a cabeça de vocês, aí depois eu vou devagarzinho. Olha só, você tem aqui e tem aqui, né? O que eles têm em comum? NK, vou pôr o NK em evidência. Tudo bem? Calma. Coloquei o NK em evidência. Vai ficar NK que multiplica quem? T2ln disso, mais T1ln disso. Se tivesse só os ln, ficava mais legal. Porque ficaria a soma dos ln. A soma dos ln, eu posso transformar ln do produto. De acordo? Mas então eu vou fazer isso. Porque isso daqui, se isso aqui é um fator do ln, eu posso jogar ele como potência. Certo? Então vai ficar ln disso elevado a T2, mais ln daquilo elevado a T1. Produto. ln. Vamos ver o argumento? Nossa. Pelo menos o NK não cancela. Não vai ficar bonito. É porque eu queria cancelar esse NK com esse NK, esse P0 V0 com esse P0 V0. Não cancela. Não cancela.
Não cancela, porque aqui vai ficar. Aqui está elevado a T1 e aqui está elevado a T2. Oi? Não. Porque no LN, o pessoal pensa que é o LN que está elevado a tudo isso. Não, mas é o argumento do LN que está elevado. Entendeu? A notação dá a entender que ele está fora do LN, mas não é. É o argumento do LN que está elevado. Então eu teria que fazer P0, V0, NKT2 elevado a T2, vezes NKT1 por P0, V0 elevado a T1. Entendeu? Então, assim, deixa do jeito que está mesmo. Eu achei que dava para deixar na forma mais bonita. Certo? Acabamos por hoje. Bastante discussão teórica.